se Machado de Assis tivesse se colocado como preto, um autor realmente da cor preta, eles teriam o mesmo destaque que tem nos dias de hoje ou não? Ele seria um pouco esquecido? É mais ou menos isso. Acredito que é mais ou menos isso, Wesley. Se não for, perdão. Eu também não. Eu lembro que eu vi a pergunta, mas eu não. Como eu estava respondendo, eu não prestei muita atenção. Peraí, eu tenho um estudo de Machado aqui excelente. Tá, vamos lá. Machado de Assis, ele é um ponto na curva e fora dela. Por dois sentidos. O que nós conhecemos de Machado, do Machadão, porque Machadão é meu íntimo, é o que os brancos escreveram. Os brancos da Academia Brasileira de Letras. Então, nós não temos nenhuma obra autobibliográfica do Machado falando sobre si. Ao mesmo tempo, nós também não temos nenhum material a não ser a sua obra literária. A obra literária de Machado, ela é muito clara, ela é muito explícita, e ele estava aqui para ser mostrado. Eu tenho aqui, por exemplo, do Machado, uma edição muito maravilhosa, da década de 30, que são os contos. Eu tenho ali os contos, esse daqui são as crônicas. Eu tenho os contos, as crônicas e os poemas de Machado, os poemas que são muito pouco difundidos e estudados. Nessas crônicas, por exemplo, velho, ele publicava no jornal metendo pau no escravismo. Pensa que esse cara, que nós já sabemos que ele tem uma identificação preta, no sentido de que, com muita ressalva, você não pode falar que o cara também saía balançando a bandeira no meio da rua, dizendo, eu sou negão, parapapá, eu sou negão, que nem a gente faz hoje. Primeiro porque eles iam matar ele, jogar ele de volta na senzala. Temos que pensar que a nossa sociedade é cruel. Então, pensa que o Machado, ele utilizou outros recursos. Qual recurso? A literatura. Ele jogava na boca do personagem, ele jogava nas ações dos personagens. Eu tenho uma obra aqui, um estudo feito sobre ele, do Daniel Martins de Barros, excelente. Machado de Assis, A Loucura e as Leis, no qual ele fala sobre o direito, a psiquiatria, a sociedade, no 12 contos de Machado, que fala sobre os pretos na sociedade brasileira. Então, quando nós olhamos para o Machado e não nos identificamos nele, nós temos que nos perguntar, será que eu li Machado de Assis de verdade? Ou eu estou reproduzindo o Machado de Assis que queriam que eu entendesse ele? Porque a sua riqueza literária é tão grande que esses grupos sociais do seu período e a própria Academia Brasileira de Letras, a própria academia, branqueou tanto ele para que ele fosse aceito nos círculos sociais, porque imagina, nós já tínhamos Cruz e Souza fazendo o escândalo de um homem preto retinto produzindo a poesia. Agora vamos ter outro preto escrevendo prosa de forma tão rica como aqueles que nós acreditamos que são eles? Entende? Então, tudo é um jogo. O racismo ele é institucionalizado de tal forma que ele está entranhado nas relações sociais que ele tenta até de nos impedir de ver os pretos como pretos. Jogar os pretos contra os pretos. E jogar os brancos contra os pretos, pretos contra os brancos, e assim é uma jogância só. Entende? O racismo ele é maléfico, ele é terrível. Ele literalmente não quer destruir somente os pretos, ele quer destruir a sociedade toda. É nesse sentido que nós precisamos ficar atentos, é nesse sentido que nós precisamos observar essas relações do racismo. Então, voltando para a pergunta do Wesley, se o Machado, por conta da história do branqueamento, se desde sempre ele fosse mostrado nos livros como preto, teria tomado a proporção que chegou ou seria esquecido? Eu acredito que por conta da riqueza literária, da riqueza de produção do Machado, independente se ele fosse identificado como preto ou branco, ele chegaria até nós, assim como chegou Cruz e Souza, que é um pouco antes
ainda que o Machado de Assis. Nós estamos olhando para a riqueza vocabular, para a riqueza de temática, para a riqueza de obras. E outra, velho, não adianta. Poderiam construir o que fosse, ninguém iria conseguir destruir Dom Casmurro, a maior obra da literatura brasileira, a maior obra enigmática que ninguém consegue dizer até hoje se Capitu traiu aquele bocó do Bentinho ou não. Eu já tenho a resposta 100%. Mas há pessoas que dizem que não, então não diria a minha resposta. Fica a dúvida. Capitu traiu ou não Bentinho? Essa dúvida, esse dilema na literatura brasileira foi criado por um preto. Desculpa, só tenho isso para dizer.